Fala pessoal, esse é nosso primeiro episódio do podcast Music Talk. Eu sou o Bruno Miranda e tô aqui com meu parceiro Diogo Vire, seja bem-vindo ao Music Talk. Vamos que vamos. É isso aí, hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre da Bruna Lopes, cantora gospel, e ela vai se apresentar para nós, não é, Bruna? Olá, pessoal! Olá. Gente, estou muito feliz de estar aqui no Music Talk, é um prazer muito grande. Bom, como o Bruno já falou, eu sou cantora, sou ministra de louvor, de adoração. Eu também toco teclado, não tão bem quanto vocês, né? Mas estamos aí. Prazer estar aqui com vocês hoje. É isso. Bruna, conta pra nós aí como começou a sua carreira musical, a sua jornada, qual foi o início? O início de tudo, vou montar uma Onde história tudo aqui. começou? Tá, pra não ficar muito cansativo, né? Eu comecei a cantar com 5 anos de idade, mas eu gravei meu primeiro CD, porque hoje é CD. Quer dizer, Sim. antigamente, né? Não sou tão velha assim, mas eu gravei meu primeiro CD quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E aí eu fiquei uns 10 anos aí na pausa, que foi a época que eu fiz faculdade de letras. E aí eu voltei pra música tem uns 2 anos, que foi quando eu entrei na Orelhão Music Gospel. Aí estamos aí, caminhando na carreira cristã aí, musical, cantando profissionalmente também. Porque além de ministério, também é um trabalho, né? Sim, legal. E como é que foi esse desenvolvimento musical desde os 5 anos, assim? Você começou na igreja? Como é que... Conta pra gente. Eu comecei cantando na igreja. Eu fui criada na igreja desde então, né? Então, eu sempre cantei em eventos gospel, cristão. Já cantei em casamento também, em formatura. Uhum. Mas sempre nesse viés aí cristão, gospel, desde os 5 anos, gente. Mas profissionalmente mesmo, com o trabalho, a partir dos 15. Foi quando eu comecei a fazer canto, comecei a estudar instrumentos também. Cheguei a tocar sax, gente. Não parece, né? Mas Então, cheguei. eu vi na sua bio do Spotify que você é multi-instrumentista, né? Ó. Então, Revela pra depende. gente aí. Depende. Multi-instrumentista que toca bem ou multi-instrumentista? Se tá lá, a gente acredita, hein? Não, sim, é verdade. Eu toco teclado, que foi quando eu comecei. É o carro-chefe. É o carro-chefe. O sax eu toquei um tempo, mas eu parei. Então, não sei se eu posso dizer isso hoje, né? Mas eu toco um violão também. Então, eu gosto muito de compor mais com violão do que com teclado. Por incrível que pareça. Nossa, que legal. Devia estar com violão aqui, né? Mas eu também tenho essa facilidade, não tenho facilidade, mas eu sinto que no violão dá um pouquinho mais de inspiração do que no teclado, não sei porquê. Eu não sei por quê também. Eu não sei explicar, mas tipo, E o teclado é o nosso primeiro instrumento, mas... Eu sei lá, acho que minha opinião sobre isso é o seguinte: o teclado a gente tem que ligar ele dentro de um lugar, né? O violão não, você chega na beira da praia, ela fica tudo mais bonito, Exatamente. né? Aí a natureza ali já te dá uma Já tá perdendo inspiração o brilho, pra parar. tem que ligar o teclado, Isso. colocar o pedal. Já desiste pronto. já. As foi. composições já foi tudo embora, né? Não, mas Só você nesse fez uma trâmite. observação aí que pode ser mesmo, parece uma brincadeira, mas por exemplo, quando eu tô em um piano de verdade, eu tô falando piano Isso. acústico, eu Já sinto sei. a mesma inspiração que eu sinto no violão. No violão, Então, é talvez isso. o lance é ser o acústico de verdade, não é a Isso. questão de... Porque querendo ou não, o teclado ele simula, mas não tem as mesmas frequências, Não é o né? mesmo Tipo, lance, isso, né? exatamente. Digamos assim. Você tá Eu concordo. Você tá tocando ali um piano de verdade, você sente as ondas, né? Tipo, as ondas sonoras mesmo. Sim, Diferente é de... isso. Tá vendo? Vamos colocar um piano acústico na praia, gente. Nossa, seria Pronto, maravilhoso. perfeito. Se tivesse uma igual na estação do metrô, né? Exatamente. Pô, já dá um clipe, né? Ô, Eu já tô pensando aqui já. Ô, Bruna, conta pra gente como é que surgiu o seu interesse pela música. Porque você falou desde os 5 anos, mas Sim. automaticamente teve alguma coisa que te inspirou, né? Seja seu pai, sua mãe, não sei, ou a própria igreja. Como é que surgiu Gente, isso? meus pais não são músicos. Ô, louco. Aí você pode perguntar, mas como assim? A minha mãe, ela fala, né, que quando eu tinha uns 5 anos, eles escutavam, eles são musicais assim, porque escutavam muita música, mas eles não são Uhum. cantores, musicistas, nem nada. Mas ela falou que eu peguei um playback lá com 5 anos e ninguém me ensinou, eu comecei a cantar sozinha, Que com legal. playback. E aí eles perceberam que eu era musical. E Uhum. aí me colocaram aí, né? Me encaminharam, digamos assim, para cantar na igreja. Eu era muito tímida, mas mesmo sendo tímida, eu tava ali cantando. Então, basicamente, eu comecei assim. Na minha família em si não tem músicos ou cantores, né? Os meus irmãos são musicais. O meu irmão toca, a minha irmã também. Legal. Mas os meus pais, avós, tios, não têm nenhuma influência, assim, musical. Mas
eu sou aí o pontinho, né? Fora da curva aí, no meio da família. Seus irmãos começaram através de você, viram A seu gente começou junto. Na desenvolvimento? verdade, eu e meu irmão, a gente meio que começou junto. Porque quando meu pai me colocou na música, colocou ele também. Aí a Rayane, que é a mais nova, que ela começou depois. Então ela toca violino, o meu irmão toca todos os instrumentos possíveis. Tô louco. E eu tô aqui, né, arranhando aí no teclado. Então seu irmão já te acompanha já nos eventos, Sim, ele tal. me acompanha em muitos eventos. Tem muitos eventos que ele me acompanhou. E ele canta e a minha irmã canta também. Nossa, Então, o que minha família não teve, Isso, né? agora Já foi os três de uma a vez. outra geração veio chegando, né? Veio chegando. Ô, Bruna, e esse lance das letras aí? Como é que foi? Você desistiu da música, foi fazer letras ou só era uma paixão a mais mesmo? Nossa. Então, foi assim. Eu gravei meu CD com 15 anos. E foi um ano onde eu viajei, eu cantava de segunda a segunda. Eu nem sei até hoje como é que eu aguentava, gente, porque eu nem tinha aula de canto na época, Sim. nada. Era uma doideira, assim. Hoje eu não sei se eu faria Não fazia isso. nenhum aquecimento. Não, era loucura, assim. Eu era louca, sério. Então, era de segunda a segunda. Tinha agenda que era de manhã, tarde e noite. Como a voz aguentava? Eu acho que era a idade, né? Porque hoje em dia eu 15 acho que não anos. aguenta mais, não. Então, assim, eu tive muito essa época muito frenética. Eu comecei muito cedo o ministério. E todo ministério, ele precisa de maturidade. Né? Por mais que eu tenha crescido na igreja, por mais que os meus pais me ensinaram os princípios, tem coisa que você tem que viver com Deus. E a maturidade, ela vem muito dessa questão do hiato, né? É aquele momento que você tem que se afastar um pouco para poder renascer, né? Eu diria. Então, aconteceram algumas situações que eu me decepcionei muito, eu não vou mentir, né? Nessa área musical. Uhum. E foi quando eu quis dar uma pausa. E eu tava nessa transição, adolescência, o que eu vou fazer, faculdade, vou me dedicar à música. Eu cheguei a prestar vestibular para música, que era um grande sonho meu, mas eu não tive apoio popular, digamos assim. Você vai fazer música pra quê, menina? Vocês sabem, E você vai né? trabalhar de quê, né? Você vai trabalhar do quê? Ué, de música, gente. Então, como eu não tive apoio popular na época, eu era muito nova, eu falei, então, Esse apoio popular que você tá falando é familiar também, né? familiar, né? Vocês entenderam. Vamos deixar claro. Assim, os meus pais sempre me apoiaram na música, Sim. mas eles vieram de outra geração, né? Sim. Então, como que você vai explicar que eu quero viver de música, né? Ainda aqui no Brasil ainda, né? Aqui no Brasil, então é muito difícil. Na época, para mim, era muito difícil argumentar e, enfim. E aí foi quando eu pensei em fazer jornalismo, mas eu pensei, eu preciso de um curso, de uma faculdade que auxilie na área da música. Porque Sim. sempre foi o meu sonho. Então, se eu não vou fazer música, eu vou fazer alguma coisa que vai parar Tá aí pertinho ali, né? em algum lugar. E aí eu fiz letras porque eu pensei muito nessa questão de... Eu fiz letras português e inglês, né? Porque tem letras vários Sim. outros idiomas. Eu fiz português e inglês porque eu pensava no meu ministério. Eu sonhava, falava, um dia eu tenho certeza que o Senhor vai me levar para as nações, então Amém. eu vou fazer inglês. E o meu sonho era ser tradutora. Letras eu tenho certeza que vai me ajudar a compor melhor, Sim. né? Até por conta da língua portuguesa e tudo mais. Então eu pensava nas missões também, era um combo de coisas que eu Sim. sonhava. Que legal. E eu pensei, letras vai me ajudar nesse sentido. E realmente me ajudou, embora eu componho desde os 11. Então, analisando as letras que eu tinha quando eu comecei e hoje, são bem Aham. diferentes, né? Amadureceu, né? Amadureceu. Então, assim, graças a Deus, hoje eu não me arrependo de ter feito letras, não. Não me arrependo, né? Tô fazendo uma pós em música hoje. Voltei para as minhas Nossa, raízes, que né? legal. Tô fazendo uma pós em música e eu sinto que me auxiliou muito. Me auxiliou muito, então me deu um suporte. Então, eu fiquei um tempo aí estudando, eu cheguei a fazer teologia também nesse tempo. E assim, servindo a minha igreja, servindo a igreja local. Então, legal. eu passei por todas as áreas da igreja. Gente, todas. Desde assim, até na reforma, colar um negocinho lá da escada. Sim. Então, tudo isso me amadureceu como pessoa mesmo, como serva. Não só ministrando fora, que eu tive um bom período ministrando fora, mas servindo a comunidade local. Eu servia fora e servia também na comunidade local, mas nesse tempo aí de 10 anos que eu fiquei, entre aspas, parada, né? Uhum. Eu fiquei, assim, entre aspas, parada, ministrando fora. Mas na minha igreja local sempre tive muito ativa. Qual que é a sua igreja?
Atualmente eu tô na Igreja Batista do Povo. Ah, legal. Mas eu cresci na Assembleia. Mas essa igreja local era Assembleia nessa época? Na época era Assembleia, isso. Então, Legal. assembleianos... E aí, assembleano é fogo, né? Não, fogo assembleanos- literalmente, né? Porque, É tipo, fogo. mano, Vai Não, eu haver digo assim, festa no céu. Não, literalmente, gente. Não, mas Na eu Assembleia tô falando isso porque, cara, a igreja é uma parada que é um laboratório de músicos, né? Total. Tipo, eu mesmo tenho uma vivência na igreja de quando, assim, eu era moleque, adolescente. Eu comecei tocando na igreja também, Uhum. como você também. E eu tive aquela saidinha da igreja, né? Ah, Quando eu voltava lá, já tinha um molequinho arrebentando na bateria, outro no teclado. Nossa, eu fiquei sempre, quanto velho. tempo fora, né? Já tem... Isso, e Isso acontece até é um hoje, laboratório, velho. né? Isso É, acontece e até eu hoje. falo que Exato. hoje eu estou na Batista, mas eu falo que eu sou uma batisbleia, né? Eu brinco assim, porque eu sou muito grata, eu amo a Assembleia, foi onde eu cresci, né? Então tenho minhas raízes assembleianas. Claro. E foi quando eu aprendi raiz, gente, a tocar por ouvido. Porque a Assembleia tem muito aquela questão do culto de Isso. dar oportunidade, né? Exato. E aí, meu, vinha umas peças assim, e aí eu Não, falei e assim, é gente, de- eu vou tocar como agora, Jesus? E é legal que de lá que saem os músicos bons, né? Que nem É. hoje, muitos músicos aí que estão no sucesso, até mundialmente mesmo, o músico do Kirk Franklin, do É. Justin Bieber, tava lá no Rock in Rio, por exemplo. É É. tudo cara da igreja que tomou essa surra. É, E eu já vi os isso caras mesmo. falando sobre. A Né? igreja Mas já é é a verdade, é escola, verdade. né? Tipo, você é obrigado a tocar bem sem saber a música. Eu não sei como isso acontecia, gente. Parece que é um dom que o Senhor derrama mesmo, Isso, é. sabe? Eu sei como Erra acontece. uma nota pra você ver, a irmãzinha olha pra você assim, é. Não, mas eu sei como acontece. Tem uma irmãzinha lá na igreja que ela consegue cantar a mesma música em 12 tons e você tem que conseguir. Você tem que conseguir tocar em andamento aqui, transpondo. Ah, agora ela trocou pra Fá sustenido. Eu tava Mas no eu- início tocando, aprendendo teclado. Teve uma pessoa que foi ter oportunidade, 3 tons de uma música só. Eu falei assim, aquele dia foi o Espírito Santo, gente. Foi porque eu consegui tocar, achar os 3 tons, assim. Não, Caraca. legal. Essa é a maior escola. Aí eu gosto muito de tocar e cantar também, né? Mas hoje eu tô optando mais pela banda, porque aí a gente tem a questão, né, de mais liberdade. Mas na Assembleia, na igreja em si, o ambiente de igreja, ela forma muitas pessoas, não Sim. só na área Não musical, só no musical. né, de coral, muitos cantores, Sim, que às vezes até não cantam no segmento cristão, né? com certeza. Saíram do segmento aí da igreja. Então é uma grande escola e uma boa escola. Você falou assim que teve um período que você meio que se decepcionou. E que tipo de decepção foi essa? Foi o ambiente, musicalmente, profissionalmente, uma expectativa que você criou? Gente, polêmica, alerta. Então, na verdade, eu tive algumas decepções e, como todas as áreas da nossa vida, eu tive decepção com pessoas, né? Nunca foi com Deus, nunca me senti frustrada com Deus, nem nada. E eu era muito nova, né? Então, eu passei por algumas situações desagradáveis, né? No ministério, já teve igrejas que eu fui que eu não fui bem recebida, mesmo sendo convidada. Já teve situações de calúnia que eu passei. E na época eu não consegui me defender. Uhum. Quem eu queria que estivesse do meu lado e eu pensava que estivesse comigo me abandonou no meio do barco, assim. Então eu era muito nova para assimilar tudo isso. Porque como eu fui criada na igreja, eu não tinha uma malícia, assim. Não é malícia, é uma astúcia para perceber algumas situações, né? Vivência mesmo, Eu né? era muito aquela menina bem pura mesmo, sabe? Assim, Sim. eu era muito assim. Então, eu acreditava em todo mundo era bom pra mim, e aquela coisa. E aí, você tem essa mentalidade, pensa. E você já entrar no ministério sabendo que tem gente boa e tem gente ruim, faz parte da vida, Sim. né? E aí, você ter uma mentalidade muito, assim, ingênua, né? Eu acho que esse é a melhor definição. Isso pode prejudicar um pouco, né? E aí eu tive algumas decepções desse tipo, né? Algumas melhor eu não citar aqui, porque é muito polêmica. Brincadeira. Porque Mas faz parte, né? quando a gente se propõe a fazer algo, não é mecânico, né? Não é algo robotizado que você fala assim, vou Não fazer é. isso e é só uma matemática exata. Você vai lidar com pessoas, cada pessoa tem um defeito, uma qualidade, e você tem que saber lidar com cada pessoa, em qualquer ambiente, né? Isso faz parte. E a É. gente que ministra o louvor é um negócio muito doido, porque, querendo ou não, você está em evidência.
Sim. Então, o músico, É a o vidraça, cantor, né? por mais que, aquelas pessoas que querem, mas eu não quero aparecer. Não é questão de você não querer aparecer ou não. A questão da intenção do coração, realmente. A gente está servindo a Deus, é para a glória de Deus, amém. Mas eu falo do ambiente mesmo, a plataforma em si, ela coloca você em evidência. Então, assim, se você não se prepara, e aí Uhum. hoje eu coloco muito essa questão, não só técnica, mas eu coloco mais uma questão aí da saúde mental, né? De Sim. você estar ali buscando a Deus, de você entender onde que você está entrando, escolher os lugares também que você vai. Senão você pode adoecer. A gente vê muitos pastores, cantores tendo burnout, depressão, Sim. porque às vezes não sabe lidar, ou até sabe até um certo ponto, mas se deixou levar pelas circunstâncias. Sim. Nós somos seres humanos, né, gente? Então, Hoje ainda tá mais aberto esse diálogo, né? Porque antigamente, tá nossa. com depressão. Ah, não, pô, o irmão não pode ter depressão, Exato. tem que ter É. É fé. frescura. É frescura isso daí, pô. Deus cura todas as coisas. Tipo assim, Não, Deus, ele realmente cura, né? cura o que é doença, né? Então, assim, depressão é uma doença, não tem o que falar, né? Isso já tá Mas mais que isso comprovado. não tira a importância de você procurar os médicos quando você estiver Exato. necessitando, né? Se você tá com dor de garganta, você vai no médico, entendeu? Então, existem níveis de problemas de saúde, né? A saúde mental hoje tá se falando muito hoje sobre isso por conta desses excessos que as pessoas estão chegando a um ápice, assim, de explodirem, Sim. né? Isso não significa que a gente não tenha fé. A gente é humano. Você falou assim sobre a linha de frente, você tá ali numa exposição bem mais evidente, né, do que as demais pessoas. Você sentia ou ainda sente o peso da responsabilidade de forma até comportamental, tipo assim, aqui eu tenho que me manter dessa forma, ou na minha vida, você sente um peso, é uma coisa assim que você sente que você tem que controlar as suas atitudes, porque sempre tem um olhar direcionado pra você. Eu entendi a sua pergunta. A questão, eu não sinto como um peso, mas assim, eu sinto como uma responsabilidade. Eu acho que essa é a palavra ideal. Porque, assim, à medida. Gente, vou falar uma frase aqui clássica do Homem-Aranha, tá? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Exatamente. É verdade. Amo. Eu assisti, assim, ó, de riscar. Então, Gabaritou, né? gabaritei Homem-Aranha, gente, sou fã. Enfim, então com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, assim, existem diferentes responsabilidades. Então, à medida que a sua responsabilidade ela aumenta, então você precisa ter maturidade e entender que você não pode sair falando, fazendo qualquer coisa, porque existem pessoas que são mais frágeis, outras são mais fortes, não importa, mas elas estão olhando você ali como uma influência, entendeu? Sim. Então eu não posso sair falando qualquer coisa. Então eu não vejo isso como um peso, mas como uma honra de Deus mesmo, de uma responsabilidade. Poxa, Deus me colocou nesse lugar de destaque, por quê? Entende? Qual que é o meu propósito aqui? O que que eu preciso falar? O que que eu preciso dizer para as pessoas? Qual a forma que eu devo me comportar? E isso não vem de nós mesmos. Cada um tem o seu jeito, né? Mas existem direcionamentos que só Deus dá. E a gente tem isso através de um relacionamento com Deus mesmo, não tem jeito, né? Então, eu vejo como uma responsabilidade, não como um peso, jamais. Jamais. Eu trabalho, estamos, né, trabalhando aí na música, para que cada vez mais o nome de Cristo seja glorificado. E se for da vontade dele, se ele quiser me elevar para lugares maiores, eu entendo que a minha responsabilidade será maior também. Entendeu? Então é nesse sentido. Legal. Você é filha de pastor, né? É. O seu pai e sua mãe são pastores? Sim, são os dois? pastores, são pastores. E você acha que por eles serem pastores, ser pastores, não sei. Serem pastores. Serem É que eu tô na frente de uma professora aqui, né? De O professora nervosismo. de Gente, letras, né? Eu mesmo sentada de letras, viu, gente? Linguagem falada, tá bom? Licença isso poética. aí. Então, às vezes, o Exatamente. nervosismo, né? Aqui pode nós vai, nós vertemos. Pode, não tem problema. Você acha que isso te beneficiou de alguma forma, assim, pra você ser ministra, pra você ter facilidade de lidar com essa parada do peso, desse peso da responsabilidade aí? Então, eu digo que não, porque quando eu comecei, meus pais ainda não eram pastores, né? Eles eram membros
de igreja assim comum, não tinha um cargo eclesiástico, né, diria. Uhum. Aí depois que eles foram, né, foram se envolvendo e tudo mais. Então eu falo, às vezes algumas pessoas olham pra mim e pensam, nossa, a Bruna tem uma cara de patricinha, né? Então parece que tudo foi fácil pra ela. E não foi, gente. Meus pais eram membros comuns de igreja, eu nunca tive pastores na família ou alguém que me colocasse em algum lugar. Tudo que aonde eu cheguei hoje, né, foi porque Deus quis, né? Deus tem um chamado, uma vocação, e eu fui correndo atrás também, né? Porque não adianta a gente também ter uma vocação, ó, você tem chamado na música, mas você fica sentado, você não faz nada. Sim. Não tem como, né? O teclado não vai tocar sozinho, certo? Bora levantar da cadeira e trabalhar, né? Exato. Então, eu não digo que foi algo que me beneficiou, né? Mas foram caminhos que o Senhor foi construindo, assim, pra mim. E aí eu fui chegando, né? E estamos caminhando até chegar em mais lugares, se Deus quiser. Legal. Ó, o Brunão já te conhece há um tempo, né? Vocês já trabalharam junto fazendo alguma coisa? E Já. eu tô curioso pra ouvir você cantar. Eu acho que não quem tá- lembro muitas músicas que a Bruna cantava, Toda não. vez que ele vai tocar comigo, Não, é essa a mesma fala. Essas falas é muito repetida, Mas meu sabe por parceiro. quê? Muda o disco. Bora. A Bruna, ela é uma pessoa bem criteriosa. Então, assim, ó, ela não gosta de copiar. Ouvido absoluto, né? Então. Multi-instrumentista. Oh, meu Deus! E ela não gosta de copiar, então ela tem o hábito de criar. Toda vez que a gente se encontra, é um É arranjo uma coisa diferente, entendeu? é incrível. Aí, Legal. assim, ou seja, eu não toco pra ela a mesma coisa. Chegou lá, a gente cria um arranjo, real. toca e... Inclusive, Então. aí fica o convite pro pessoal, né? Quiser conhecer os covers que a gente fez aqui em parceria. E tá lá no canal da Orelhão Music Gospel. E a gente gravou alguns covers. E um que ficou bem legal, que a gente pensou, né, nessa proposta de fazer um arranjo diferente, foi uma música do Thales, que é O Que Queres de Mim. E é bem groovada essa música. E eu falei, gente, como que nós vamos fazer? Mas eu não lembro essa. Ele não lembra, então Lembra nem não o vamos tom. tocar, tá, galera? Era esse tom? Nem sei. Não era esse tom, não. Não? Não era. Enfim, e aí eu lembro que em casa eu tinha pensado em uma coisa, assim, falei assim, eu quero fazer uma coisa mais ou menos assim. Aí eu passei pra ele, dá pra fazer assim. Aí quando chegou lá no estúdio, a gente Sim, fez já fez a totalmente terceira diferente, né? versão, enfim, né? Mas foi muito legal. E aí, o que vocês querem Bora fazer lá, aí? vamos em teus braços. Em teus braços? Tem cover dela também no canal, então bora lá. Esse canal tá no YouTube, esses covers. Isso, tá no YouTube. Legal. Os covers estão no YouTube. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve pousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços Aê! Eu gravei ela em inglês também, tá lá no YouTube, gente.
E com certeza vamos quem tá chegando lá. assistindo aí tá Fica mais emocionado, hein? fácil, né? Fica mais fácil tocar. Ô, Bruna, você É se isso. considera uma artista independente ou essa Orelhão Music, é Orelhão Music que chama? Isso, a Orelhão Music é uma gravadora, É. né? Você se acha independente ou a Orelhão chega junto, assim, com Então, tudo, né? nós temos uma parceria, né? É. Eu gosto muito de estar lá, porque é uma gravadora que, assim, eu posso dar minhas opiniões, né? Eles, claro, eles têm mais experiência do que eu em E eles algumas... que produzem tudo também. Isso, eles que produzem a parte musical, os clipes, né? Então, é legal que a gente tem uma parceria no sentido assim, eu posso opinar, posso dar ideias, né? Legal. Tanto que teve uma música do... Eu gravei um EP o ano passado, meu primeiro EP pela gravadora, né? E eu queria colocar uma música minha, né? E eu falei com o Thiago, que é meu produtor. Inclusive, um abraço aí, Arruda. E aí, nós conversamos, eu mostrei pra ele gostou bastante. E nós conseguimos gravar, e foi bem legal. Fiquei assim, uau, ficou muito boa essa música. Legal. E gostei muito. Pô, então conta pra gente um pouquinho sobre esse trabalho seu completo do Spotify, como é o nome do EP, se é CD. CD cancela, né? Porque não tem mais, assim. Não, mas acho que se lançar, acho que acima de, não sei, de 8 faixas é considerado CD, né? Mesmo que esteja só Então, no É Spotify. verdade, porque, na No verdade, a fono- gente acima de tem... 6. Acho que acima de Seis. 6, né? Já é CD. Acho que 6 E é até EP, 6 é EP. Alguma coisa assim. Eu tinha esse entendimento, né? Só que como hoje... Mas, por incrível que... Mas eu entendi o que você falou, né? O É, disco físico acabou, o né? físico- Assim, eu digo acabou entre aspas, né? Porque tem muitos estados no Brasil e regiões bem do interior, assim, que nem todo mundo tem o acesso à internet ou tem o Uhum. acesso a uma conta no Spotify. E nesses lugares ainda vende CD, ainda vende Sim. um DVD, por exemplo, que hoje Aham. não é o nome DVD, né? É projeto audiovisual. É, audiovisual. É um Não negócio existe mais só sofisticado. CD, né? Então, assim, esse EP, eu tenho acho que 2 anos e meio que eu tô na gravadora. Então, eu entrei, a gente gravou esses covers com o Brunão aí. A gente gravou, tá lá no YouTube. E aí, a gente começou a trabalhar no EP. Na verdade, eu lancei um single, que é Sangue e Graça, que tá Sim. muito bom. Que ano por que sinal. foi? Foi 2021. 2021. Porque o ano passado, 2023. Então... Tava na pandemia ainda, então. Tava nessa transição aí. E aí, o ano passado, eu gravei o meu primeiro EP pela gravadora, que eu já tenho um CD que foi de forma independente. Que quando eu gravei, eu tinha 15 anos. 15 anos. Esse não tá no Spotify? Não, mas tá no YouTube. Ah, tá. A galera colocou, gente, no Não, no mas tem que YouTube, colocar no assim. Spotify também, Colocaram. Esses dias eu fui pesquisar, tá lá o meu CD inteiro que colocaram. pô. Nossa, que legal. Eu falei, gente... E como é o nome desse primeiro trabalho aí, dos 15 anos? O primeiro se chama A Fiança. Gente, doideira, porque tem música pentecostal. Agora, quem ouviu o primeiro e ouviu Quem o ouviu, último, ouviu, não não vai é a ouvir mesma pessoa, né? Entendeu? Não, é assim. E aí, esse EP se chama Quando Eu Clamo, eu gravei pela gravadora. Tem 5 canções e uma delas é autoria minha. E estamos aí, tá? Estamos trabalhando em um novo single. Então, quem quiser conhecer, né? Tem no Spotify, no Olha, já manda Deezer, spoiler aí. Tem data Tem- de lançamento. Ainda não tem data de lançamento, mas quem quiser me seguir no Instagram, logo mais a gente divulga. Já divulga o arroba aí, então. Meu arroba, gente, por favor, me sigam lá, tá? Amém. Tem Sigam a muita Bruna. coisa boa. Arroba @cbrunalopes com Z. Porque é Lopes com Z, gente. É Lopes com Z. Eu tenho uma xará, que é cantora Sim. também, e é Bruna Lopes com S. Eu falo, gente, Sim. vão confundir nós duas qualquer hora, né? Mas é bênção. E então, quem quiser me seguir lá, as minhas músicas também estão nas plataformas, mas tem o clipe delas também, gente. Então, Tá tudo no YouTube. Ô, Bruno, e Tudo. você tem bastante composição, né? tenho, nossa. Eu tenho um... Quais são suas influências? Quando você compõe, você tem alguma influência musical? Ou você sente que é praticamente uma exclusividade sua? Olha, eu acho que influência todos nós temos, né? Se eu falar que eu não tenho, eu estaria mentindo. Eu tenho influências musicais, mas eu vou falar pra você que 80% das músicas que eu tenho, gente, eu sonho com elas. Eu acho isso estranho, beleza, mas assim, meu marido Eu sabe. acredito. Não, é sério. Não, tô ligado. Eu já fiz música dormindo, Eu não sei explicar pra vocês. tocando, juro. Não, é doideira. É tipo assim,
Em muitos momentos, eu vou dormir, beleza, tenho meu momento de oração, ok. Vou dormir, eu já acordei 3 da manhã, já teve vezes que eu acordei 6 da manhã com a música na cabeça, assim, pronta. Esses dias mesmo, semana passada, eu acordei com uma música, eu acordei 3 da manhã e acontecia uma situação num sonho, assim, e aí um rapaz tocava um violão e ele cantava essa música. Ele cantava o refrão, tipo um refrão, assim. E aí eu acordei assim, pá, acordei. Falei, gente, eu preciso pegar o celular. Aí eu pego o celular rapidinho e gravo pra não esquecer, né? Uhum. Então, essa perdão, por exemplo, foi uma das experiências que eu tive com Deus, assim, de fazer o devocional. Eu fiz meu devocional de manhã e eu lembro que eu fechei o olho assim, foi uma experiência meio estranha, mas maravilhosa, né? Eu falo estranho assim no sentido de estranhamente bom. E eu fechei o olho assim, e quando eu abri, eu sei que quando eu abri eu tava com a música inteira escrita no papel. Caramba. Caraca. Inteira. E eu fiquei assim, gente. E eu mandei pro Thiago, eu falei, a gente precisa gravar essa música. Eu falo pra ele, a gente precisa gravar essa música. E tá aí disponível. Tá baseado em Lucas 7, que fala de uma pecadora que unge os pés de Jesus. Vamos dar uma palhinha, né, pra gente aí. Pode ser a Por capela, favor. né? Ah, vamos na capela. Tem uma parte que essa história é muito interessante da Bíblia, porque na cultura judaica, na época, a mulher não tinha nenhum valor, né? E essa mulher, né, considerada pecadora, todo mundo viu a atitude que ela teve de se lançar aí nos pés de Jesus, né? E Jesus fala: quem muito ama é quem muito foi perdoado. Então a gente só sabe o valor, né, do perdão quando a gente entende que a gente é amado, né? Então o refrão dessa música eu coloquei assim: te amo, te amo, perdoaste o meu pecado, não julgaste o meu estado. Te amo, te amo, colocaste-me de pé, foi Jesus de Nazaré. Aí tem uma parte que eu quis colocar, na verdade, essa música como a visão da mulher. Como que ela se sentiu naquele momento. Porque a Bíblia narra todo um contexto, né? Uhum. Mas não dá detalhes de como essa mulher se sentiu. E eu fiquei assim, nossa. E num trecho que eu compus, eu coloquei assim... Que era como se ela falasse para Jesus, assim... Eles sabem quem eu sou, eles sabem quem tocou em ti. Pecador eu sei que sou, minha veste denunciou, mas me arrependo e eu me rendo. E aí eu começo a Nossa, falar. muito lindo, Caraca. hein? Meu, ela canta os acordes. Dá pra você escutar o É, quarto então. grau, volta Ai, pro meu primeiro, né? Nossa, mas Então é no linda a sentido afinação. assim de expor, as pessoas sabem quem eu sou. O fato de eu ser mulher, de eu ser pecadora, todo mundo sabe, eu tô exposta aqui, mas eu me arrependo e eu me rendo. E ela fala: "Eu te amo, Jesus, porque o Senhor não me julgou no estado que eu estava naquele momento, mas o Senhor me perdoou". Olha, parabéns, hein? Então foi nesse Que coisa sentido. linda. E você, isso daí é um dom, né? Que Deus te deu de sonhar, ter a, sei lá, se é uma revelação, se Eu eu posso posso dizer dizer assim. que é um presente mesmo de Deus, porque é uma coisa que nem eu sei te explicar. Assim, eu simplesmente durmo Que e aí legal, às mano. vezes eu acordo com. Teve vezes que eu acordei com uma parte da música. Só um pedacinho. E aí, durante o dia, o Senhor foi me dando o restante. Né? Teve uma música que eu escrevi mês passado, que eu tava na cozinha da minha casa, no sonho. E aí chegava um cantor muito famoso, né, que é bem conhecido na mídia, que eu não vou citar para não expor, né, mas no sonho ele Fala ele só o sobrenome, vai. Nossa, aí vocês Só a primeira letra do nome e a primeira do sobrenome. A gente É, deduz. já. Não, aí vocês vão Mas você não tá Não. falando nomes. Enfim, É. eu vou explicar a situação. E aí ele estava afastado, ele tinha se afastado de Jesus. E ele aparecia na porta da minha casa, assim, acabado, assim, com o olho vermelho de tanto chorar. Era como se ele tivesse bebido muito. E ele é um grande compositor. E ele falava assim pra mim, Bruna, no sonho, ele falava assim pra mim, Bruna,
eu tô passando por isso e isso. E eu dava uma palavra pra ele no sonho, que Deus me dava. Uhum. E aí ele falava assim pra mim, se eu te dar uma música, você grava? Ele falava assim no sonho pra mim. E aí eu falava, sim. E aí ele começava a cantar essa música. E eu acordei com essa música. E essa música, ela fala sobre alguém que estava afastado e que não tinha forças para voltar. Mas que quando voltasse, ele ia se entregar totalmente para Deus. Para pregar o evangelho. Você é louco. Pô, Doideira. você- Doideira. Eu sei, é muito doido isso. E aí, eu lembro que eu até mandei pro Thiago, eu falei... Ele até brincou, nossa, mas essa música é totalmente diferente do estilo que você tá acostumado a cantar, né? Uhum. Eu falei, mas eu sonhei assim, desse jeito, ó. Você que lute aí pra criar um arranjo. esse negócio de... Você nunca teve sonho musical? Cara, sei lá. Eu me esforço pra tentar ser um compositor de música instrumental. Quanto mais É porque o que você faz já é muito complexo. Não, mas cada um tem Não. uma experiência, então, por né? isso que eu não perguntei quer se- dizer que, por exemplo, porque a pessoa sonha, porque a pessoa não sonha, ela é mais especial, menos especial. Sim, Não, Sim. são Não, experiências. São experiências que Deus derrama para cada um com propósitos distintos, Sim. né? Então, assim, já teve músicas que eu sentei e eu li um texto da Bíblia. Eu falei, nossa, esse texto falou muito comigo. Eu quero escrever alguma coisa, né? E eu oro, eu peço, Senhor, me ilumina, me dá uma criatividade para escrever, que eu queria escrever sobre esse assunto. Legal. E eu já cheguei a escrever música assim também, Cara, sem ter sonhado, por exemplo. você tava falando dessa questão de sonho, olha como é louco. Eu não tenho ouvido absoluto. Eu tenho ouvido relativo, Obsoleto. obsoleto. Exatamente, obsoleto. O ouvido aí. E tem gente ainda que, apesar de ser relativo, a pessoa escuta a música e fala, bom, tá em tal tom, porque o ouvido dela é muito treinado. O meu não, eu procuro aqui o tom, né? Tipo, escutei a Sim, pessoa eu cantar, também sou assim. eu procuro o tom. Assembleiana. É assembleiana, Assembleiana é assim, né? raiz. É isso aí. Achei. É, É isso mesmo. eu até tô ajudando. Bom, enfim. E uma vez não, várias vezes, já sonhei criando arranjos, cara. Nossa. E aí, pô, teve um dia que eu criei uma melodia, eu já nem lembro mais, mas eu criei uma melodia Tem no que sonho. gravar. E eu criei uma melodia no sonho linda, tipo assim, era um negócio lindo. Aí eu falei assim, e eu acordei com aquela melodia, na hora que eu acordei eu falei, cara, eu não posso esquecer as notas que eu tava tocando. E fiquei com aquela melodia, só que eu não tava perto do meu teclado no dia. Não lembro se o teclado não tava em casa, se eu tinha emprestado, o que aconteceu. Mas eu falei, cara, Eu eu não faço com posso... a boca, gente. Eu ficava cantando o tom, que eu falava, eu não posso esquecer esse tom que eu quero confirmar no teclado. E você acredita, quando eu liguei o teclado e eu toquei, era o mesmo tom? Nossa. Aí eu fico pensando assim, cara, como que pode ser o mesmo tom se meu ouvido não é absoluto, é relativo? Não, eu falo que Deus dá. Tem coisa que... Sim, eu tô ligado o que você tá falando. Sério? Mas... Às vezes acontece comigo. Eu acordo também com alguma melodia na cabeça. Então, você teve uma experiência. Imagino o tom. E aí, quando eu vou no teclado, é aquele tom. Sério? Sério. Cara, acontece. mas seu ouvido, ele é assim Não, meu ou ouvido não? não é absoluto, não. Então, é cara, relativo. então, ou seja, Pra a você gente ver que tem... tudo é possível, né, gente? Ou o negócio é muito espiritual, ou a gente tem ouvido absoluto e não sabe. Não, absoluto não. Acho que Não, Não, tô eu brincando, falo que, mas- é Deus mesmo. Porque, assim, a música, pelo menos assim, pra mim, eu não encaro apenas como uma ferramenta qualquer. A música é uma ferramenta... eu acho assim, não é porque eu sou musicista e cantora, né? Mas eu falo que ela tem um quê a mais, porque ela influencia comportamentos. Isso cientificamente falando, né, gente? A música pode ajudar, inclusive, em recuperações de pacientes com determinados, né? Músicas de Patologias. mais fé, né? Então, assim, a música, ela influencia de uma forma natural. Seja ela vou usar o termo secular, né, para ficar mais claro aí para as pessoas, ou seja, cristã, ela tem esse poder de influenciar uma cultura. Então, você percebe como que tá a cultura de um lugar através das suas músicas. Então, se a cultura ela é boa, as músicas são as primeiras a mostrar isso. Podem observar nas nações, ou cultura de um determinado povo, ou de uma determinada igreja, né? Porque hoje você tem muitos segmentos de igrejas, né? Uhum. Então, você vai observar a música. Então, a letra, os ritmos, tudo isso. Então, a música, para mim, é um propósito muito forte. Poderosíssima, né? Tem A música é muito. embaçada. Então, quando você submete essa ferramenta a Deus, ela tem um poder de transformar
pessoas, entendeu? Então, como eu encaro isso, essa responsabilidade, né, que era o que a gente estava falando Uhum. aqui, eu não consigo cantar ou tocar qualquer coisa apenas Bruna, é só entretenimento. Para mim, música não é. Você pode estar ouvindo ali como entretenimento, sua intenção intencional é o entretenimento, só que uma coisa que você não pode controlar, que é a influência que ela vai causar no seu cérebro, no seu comportamento, no seu sentimento, às vezes a curto, médio ou longo prazo, sem você perceber, ela influencia você, Sim. entendeu? Ah, mas eu só tô escutando música só pra me divertir. Beleza, tá tudo certo, se diverte, faz o que você quiser. Mas depois, no seu comportamento, se você se alimentar daquilo, você vai perceber isso no seu comportamento, na sua forma de lidar, de pensar, às vezes. Entendeu? Até- Isso de forma indireta. Até independente da religião que a pessoa acredita, né? Isso, Porque independentemente. a música, ela traz uma carga emocional, letra, Tudo. Parada que melodia. contagia, né? É. Tem gente que fala, Internamente. eu ouvi aquela música, me lembrou da minha conversão, me lembrou, sei lá, do meu Até uma marido. parada nostálgica, assim, né? Isso, Do passado e nostálgica. tal. Agora que você falou uma parada aí sobre secular, né? O Brunão acho que quer falar uma pergunta pra você aí, hein? Vamos hablar. Vamos lá. Bruna, como que você vê a questão do músico? É óbvio que pro cantor, eu acho que fica mais algo mais restrito, né? O cantor geralmente ou ele é cantor gospel ou ele é cantor secular. Dificilmente ele passeia entre Se bem que as nos duas. Estados Unidos, a cultura deles é um pouco diferente do brasileiro É, nessa questão, né? sim. Um cantor é um cantor. Então Sim, ele sim. canta gospel, ele canta. É Gospel é comum, um gênero, né? é comum É, até como um você ver um gênero, cantor isso. secular cantar um gospel, né? Tipo, Sim. você fala, pô, gravou. Mas. Aqui é mais separado. Aqui, Exatamente. né? Mas existe meio que uma ideia na cabeça, bem definido, né, na cabeça do povo cristão. Brasileiro. Brasileiro, exatamente, isso. do povo cristão brasileiro. Vamos sedimentar aqui. Que o músico brasileiro, ou ele toca na igreja, porque na igreja é onde ele toca para Deus, ou ele toca no mundo o secular. O músico cristão, ele pode tocar fora da igreja, ou isso é inadmissível? Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu tive, na verdade, foi até com o meu produtor. A gente teve, nossa, uma conversa bem longa sobre esse assunto. Eu penso assim, o que eu acabei de falar? Que a música, ela carrega um propósito, certo? Um propósito que não é só entretenimento. Então, assim, vamos pegar um músico que é cristão. Ele fica naquela, né? Eu toco, vai pro mundo, né? Digamos assim. E toco na igreja, ele muitas vezes é julgado por isso. E a gente sabe que músico é uma profissão, né? Tá tudo certo. Mas o conflito está quando você chega em um certo lugar, aonde? Beleza. Você vai escolher entre o dinheiro ou o seu valor. Porque imagine, você é cristão. Pensa comigo. Então, o cristão, qual que é um dos valores? Vou falar um bem comum por conta das músicas brasileiras que a gente vê por aí, né? É sexo só depois do casamento, certo? Esse é o certo, biblicamente falando. Um cristão, ele vai pensar, um cristão verdadeiro, né? Ele vai pensar assim. Então, o sexo é após o casamento. O que as músicas de hoje falam? Que isso praticamente é um crime, né? Você tem que fazer antes para conhecer a pessoa, né? Você tem que, né? Inclusive, as crianças estão sendo submetidas a esse tipo de Exposição? Entendeu? Então, isso é muito sério. Então, eu sou um cristão, um músico cristão, que eu tenho essa convicção, um valor. E aí, uma cantora me chama pra eu cantar um funk pesadaço, assim. Pra eu tocar, né? Um funk pesadíssimo, assim, Fala palavrão, que vai contra espalagra. todos os valores que eu carrego. A minha visão e o clímax, né? O momento de crise é justamente aí. Eu, Bruna, eu não iria. Porque o dinheiro, pra mim, é importante, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, né? Mas como que eu vou me vender ou vender o meu valor por causa de um dinheiro, entendeu? Embora eu sei que eu preciso, tudo mais, mas
eu tô lá, sou um cristão e eu vejo um monte de mulher nua, praticamente esfregando na minha cara. Então, isso é muito complicado, entendeu? Por mais que o homem ou a mulher seja firme em Deus, chega uma hora que é muito complexo isso. Então, Mas acho não, que isso então, vai até em outras profissões também, em não outras fica só restrito à profissões. música, Então, né? não fica. Por isso que eu tô falando, não é uma questão. É que eu falo que a música, o pessoal cria uma polêmica com a música, porque parece que a música tudo é errado. As pessoas é tudo errado ou tudo é muito certo. Mas Sim. um livro que você lê, um filme que você assiste. Então, não é uma questão tanto de ter uma cartilha de certo ou errado, mas é eu ponderar os lugares que eu entro e como eu vou fazer isso. Entende? Porque se eu tô tocando uma música num casamento, às vezes a música, às vezes, não tá falando a temática ali de Jesus, né? Mas tá falando sobre o amor do casal. É uma coisa pura. E o cristão, ele tem que estar inserido na cultura. Entendeu? O cristão não vive numa bolha, gente. Isso aí eu não concordo, entende? Ele tem que estar inserido na cultura, ele tem que estar em todas as áreas da sociedade, porque os valores de Deus são bons valores, entende? São bons valores. É amar o próximo, é preservar o casamento e tantos outros valores que são bons para a sociedade, entende? Então, assim, o músico cristão, ele precisa refletir onde e com quem eu vou tocar, entendeu? Não um simples fato de, é do mundo, não vou tocar. Ah, é da igreja, eu vou tocar. Ele precisa refletir, beleza, não é a temática religiosa. Mas que temática que é? Então, vamos Entende? dizer assim, para É complicado. quem é cristão, então não, o problema não é tocar o secular, o problema é o tipo de música secular, o tipo de artista que ele toca, o tipo de ambiente, porque vamos dizer Ele assim, tem que filtrar, na verdade. se ele toca, desculpa, sem querer Não, interromper, pode. mas vamos só para fazer um exemplo aí você responde em cima disso. Ele toca, por exemplo, não sei, é fácil, o cara toca. Às vezes no silêncio da noite. Aí beleza, isso é uma música romântica. Isso Ok. daí não é esse extremo, né, que você tá Sim, falando. Tipo, Aí- funk. Agora, dependendo do teor do tipo de música, já é algo que você considera uma linha meio tênue. Então, a linha tênue, na verdade, essa linha tênue, ela não existe só na música, na vida de um cristão. Ela existe em todas as áreas da vida de um cristão. Sim. Porque a partir do momento que eu tenho um valor que não é meu, é de Cristo, e eu me submeti a isso, eu acredito, eu sigo Jesus, e eu acredito nos valores que ele estabeleceu, que são bons, e são bons para a sociedade, são bons para a família, de respeito, de amor, beleza, tá tudo certo. Então, vamos lá. Eu vou para a faculdade. E aí eu começo a andar, fazer amizades. Mas são amizades que só me levam para o caminho errado. Eu vou ter que fazer uma escolha. Tô escutando uma música que tá passando aleatório lá no Spotify, mas a música vai contra os meus valores. Eu vou ter que fazer uma escolha. Eu vou trabalhar, recebi uma proposta para ser uma secretária executiva em uma determinada empresa. Entro, tudo bonitinho, mas o chefe, para te promover, eu vou ter que fazer uma escolha. Então, é sobre escolhas pautadas naquilo que Jesus determinou nas Escrituras. Entendeu? É isso que a gente precisa ter. O cristão brasileiro, não generalizando, né? Mas uma boa parte parece que tem uma coisa de tipo assim, eu preciso de uma lista de regras, porque eu preciso responsabilizar quem criou essas regras. Sim. Eu mesmo. Mas foi sem E a querer, gente eu esquece caí. de se responsabilizar, né, pelos Não, nossos atos. e o que Paulo vai dizer nas Escrituras? Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Aí depois vocês deixam o texto aqui, porque eu esqueci, tá bom? Coloca Viu, na Claudinei? edição. Coloca na edição. Então, assim, nisso pensai. Então, a gente precisa entender que nós estamos inseridos, existe uma cultura. Qual que é a cultura nossa? A brasileira, que nós temos uma pluralidade, né, de pessoas com gostos, pensamentos e Sim. tudo mais. Então, a gente sempre vai se deparar diante de uma escolha, entendeu? Então, que essas escolhas não firam aquilo que Jesus quer de nós, entendeu? Porque à medida que você escolhe aquilo que Cristo não quer que você escolha, você vai se afastando dele, você erra o alvo, e aí entra a questão do pecado, entra muitas outras questões aí, né? E a gente se afasta do Pai. E Deus não quer que a gente se afaste dele. Deus quer trazer a gente para perto porque ele sabe o que é bom.
E a Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que a gente quer fazer com as nossas próprias forças, tudo que a gente quer escolher pelos nossos critérios, porque a gente não é onisciente, a gente mal vê o que está além da parede. Então, tem escolhas que a gente não vai saber fazer. Então, a gente faz como? Buscando a Deus em oração, lendo a Bíblia, perguntando, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? Porque tem coisas na Bíblia que também não está super claro ali. Você tem que fazer exatamente isso. As coisas básicas estão, mas tem coisas muito específicas da nossa vida que pode acontecer. Então, o que você vai fazer? Se tem um relacionamento com Deus, o Senhor vai te direcionar. Só que muitas pessoas não querem isso. Sabe por quê? Porque se acontecer algo, fui eu que fiz, é a minha responsabilidade. Então, elas não querem, elas fogem das responsabilidades. E a gente não pode agir assim. Isso é atitude de menino. Eu levantei essa bola porque, assim, eu enxergo um cenário onde, bom, a gente vive numa sociedade e todo mundo tem uma profissão. Sim, Vamos dizer, todo mundo tem uma profissão. E o músico em si, às vezes ele é por hobby. Às vezes ele só gosta de tocar. Às vezes é por hobby. Às vezes ele é músico. Tipo, ele é músico, não Só é vive disso, ele é a só única vive. renda. Exatamente, ó, eu sou músico e ponto. Aí tem uma questão. Existe assim, às vezes você vai tocar na igreja, A pessoa se você pegar e falar assim, ó, eu toco, mas eu preciso viver, eu pago minhas contas, tal, esse músico vai ser tratado como mercenário, porque, pô, tá cobrando da igreja? Isso Então, mas o acontece que a muito. Bíblia vai dizer, né? Que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Eu sei, mas... Eu sei que nem todo mundo entende isso. Então, Eu mas entendo. isso, vamos dizer que isso não é entendido pela própria igreja, né? Tipo, a igreja, tirando algumas muito grandes, ela não chega e fala assim, não, é verdade, a gente paga. Na verdade, o que acontece é assim, talvez o pastor, ele tenha o salário dele, mas os outros são considerados... Tem que fazer de graça. não, como que é o nome, a palavra que usa? Colaboradores, né? Colaboradores? É Não. voluntariado. Voluntariado, exatamente, é voluntariado. Uhum. Então, o músico, ele acaba sendo voluntário. E se ele chega e fala assim, não, pô, aconteceu comigo uma vez. E eu até passei por uma situação que depois eu falei, putz, eu falei de uma forma que pareceu meio arrogante, sabe? Porque um rapaz me chamou pra tocar e eu fui tocar, tal, e eu não tenho problema, eu vou tocar, eu vou de graça, pô. Sabe aquela coisa? Sim, Eu não sou músico da igreja hoje. Então, assim, se alguém me convida e fala, você tocaria? Pô, lógico, com certeza, e toco de graça. Mas naquele contexto, eu fui de graça e o pastor pegou e falou assim, olha, o pastor não, o filho do pastor, falou, você poderia vir tocar na nossa igreja, né? Você toca onde? Eu falei assim, cara, A hoje... situação. hoje eu não toco em nenhum lugar, tipo, hoje eu não tô tocando em nenhum lugar, eu trabalho e tal. Ele falou, pô, mas por que você não toca em nenhuma igreja? Aí eu falei assim, cara, pareceu meio arrogante. Já, né? Não desabafei. É que, tipo assim, foi espontâneo. O xingou Bruno ele. sendo o Bruno, gente. Foi espontâneo. Aí ele falou assim, por que você não toca na igreja? Eu falei, porque o pastor não paga. Então, tipo... Cancelado todas as igrejas, você não vai mais. Mas assim... Gostei, Brunão. Parabéns pela Mas o atitude. contexto... Eu não quis ser arrogante, mas eu quis dizer assim, porque como que eu vou tocar fixo em um lugar se a minha renda não vier de lá? Porque pra eu ficar fixo em um lugar, Sim, eu entendo. eu tenho que abrir mão do outro lugar que eu sou fixo. Então, por exemplo, o músico, ele tá tocando, não sei, vamos pegar um artista... Ele adora esse tema. Não, ele adora, dá pra mas ver, né? vamos dizer assim, fala um artista secular, sertanejo, vai, tipo Maiara e Maraíza. Aí o músico toca com a Maiara e Maraíza. Aí às vezes a igreja pode entender, pô, mas aí você toca com a Maiara e Maraíza, você vai tocar às vezes numa balada, em shows onde tem esse sei. contexto todo que você falou. Aí a igreja coloca assim, pô, mas ó, toma cuidado, você não deveria, não é um ambiente propício para quem é cristão. Tá, tudo bem, pastor, eu posso abrir mão. Eu vou lá tocar na igreja do senhor. Aí o pastor, mas aqui é voluntário. E aí, Pegou. como que fica essa situação? Na verdade... Porque, lembrando, só uma observação, isso é a profissão da pessoa. Sim. Então, mas, na verdade, são duas coisas que eu queria pontuar, né? A primeira é que generalizar é sempre muito perigoso. Porque, por mais que a gente... Poxa, Bruna, mas 80% das minhas experiências foram negativas, ou 90%. Ainda assim, são as suas experiências, né? Não é
a igreja inteira. E Não é falando mal da igreja também. não, eu Tô entendo, falando eu de ser entendi. Mas pontual. assim, eu tô só pontuando assim no sentido porque a gente sabe das deficiências que tem, né? Não é passando pano. Tem pessoas que pensam assim, e eu não concordo também, realmente. Mas a gente não pode generalizar também, porque eu vejo uma crescente de maturidade nas igrejas que essa cultura ela tem mudado. Ainda falta muita coisa, né? Mas eu, por exemplo, eu cantei muita igreja pequena e eu vou falar para vocês que as igrejas que eu fui mais abençoada, e eu estou falando financeiramente, porque espiritualmente nem se fala, mas financeiramente foram as que mais me abençoaram. Eu já cantei igreja grandona que nem um lanche me pagaram. Então, não é uma questão da gente estereotipar, entende? E também crer na confiança. Crer na confiança, né? Crer em Deus, né? Crer em Deus Esperar, de né? que é um Deus que provê as coisas também. Porque se a gente for resolver tudo também no nosso braço, é complicado. Talvez a gente não consiga. A gente chegue até um certo ponto, mas é só até ali, entendeu? Teve uma igreja mesmo que eu fui. Foi na época do CD. Que a gente mandava CD, né, antes, pro Sim. pessoal ir vendendo e tudo mais, né? Eu fui cantar numa comunidade, assim, bem comunidade mesmo, gente. São Paulo mesmo? Foi no Grajaú. Uhum. E era congresso de criança. Olha só o contexto. Congresso de criança, no meio da comunidade. E eu nem sabia que a estrada era de terra e fui de branco, pensa. Nossa. Meu Deus, eu Tudo cheguei lá e certo, falei, né? Jesus! E tava chovendo. Aí pega uma lama já. Mas, meu, eu vou falar pra você, o pastor, ele foi tão amoroso, ele foi me buscar em um certo ponto, né? Porque a gente não conhecia e tal. E ele vendeu, a gente mandou 25 e a gente ainda falou assim, ó, pastor, se o senhor puder conseguir, né? Porque a gente via que era uma situação muito carente ali. Eu não ia ficar Sim, exigindo que a pessoa, nossa, se você não me pagar, eu não vou, né? Não. sim. Né? A gente falou, se o senhor puder, porque comunidade, assim, às vezes as pessoas gostam de CD, de música e tal. Então, se o senhor puder vender, né? Então a gente vai mandar antes. A gente chegou lá no dia, ele vendeu os 25, ainda conseguiu uma oferta a mais. Eu fiquei até constrangida de receber, né? E foram mais de 100 crianças. Aquele dia, as crianças, a gente cantou, eu cantei, né? Com playback ainda, porque não tinha nem como levar música e tudo mais, não tinha estrutura, né? E foi uma bênção, gente. Aquele dia ficou marcado, assim, pra mim, ver aquelas crianças adorando a Deus, e uma festa com bexiga, tinha comida, nossa, era aquela festa toda. E eu fui muito abençoada, venderam CDs, entendeu? Então, assim, generalizar é muito complicado. A gente sabe que existe essa situação. Eu já passei também por situações complicadas nessa questão, de eu ir em algum lugar e. Mas você abençoar alguém é um princípio que Deus ensina. Só que tem muitos líderes que não entenderam isso ainda, né? E aí é onde a gente encontra os problemas, né? É uma engrenagem, né? É Precisa muito. estar tudo em sincronia para Então, funcionar, assim, né? é muito complexo generalizar, mas a gente sabe que tem. Mas o músico que tá nessa crise, eu sempre aconselho, assim, não tem uma coisa do certo e do errado. É ele buscar o direcionamento de Deus e aquilo que o Senhor colocar paz no coração dele. Amém. Porque é muito complexo. Eu acho que o perigo maior, e isso envolve em qualquer área da nossa vida, eu acho que o maior perigo não é só eu estar em um X ou Y lugar, mas é eu colocar em xeque os meus valores. Porque a gente sabe que tem gente que é cristão nominal. Aí a pessoa vai à igreja, é uma pessoa que, Jesus é legal, mas quando há o momento do confronto, há o momento de, tipo assim, você crê de fato, a pessoa pula fora. E aí essas pessoas não tem como, porque são pessoas inconstantes, né? Então, qualquer coisa para elas, tem uma frase que o pessoal fala, uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Entendeu? Então tem isso. Você pensa assim, a questão assim, da constância, né? Uma pessoa que talvez na fé ela é um pouco mais inconstante, é um pouco mais perigoso ela se expor a certas situações, né? Porque ela não sabe bem no que ela acredita. Né? A própria palavra inconstante já diz. É uma pessoa que ela tá assim, lá, cá, ela não sabe se é Em isso cima do muro. mesmo, tá em cima do muro. Então, assim, tem pessoas que até professam outras fés, mas são pessoas que carregam aquela convicção, né? Você vê que a pessoa tem uma certeza daquilo e ela segue aquilo, porque ela tem certeza.
E por É. que que nós, né, fica nessa corda bamba? A gente precisa também ter esse momento, vai chegar um momento, se não já chegou, né, que a gente vai entrar nessa questão de decisão. Deus, eu quero o Senhor mesmo ou não? Entendeu? Eu levantei, novamente falando, levantei essa bola, o Diogo até falou assim, ele gosta desse assunto. Mas é porque, assim, tem aquela questão dos dons que as pessoas receberam, né? Então, assim, bom, se a pessoa acredita em dom, ela sabe que tem pessoas que receberam dons musicais, Sim. outros receberam de artesanato, de pintura, Nas sabe? artes você tem muita É, variedade, exatamente. né? Aí, Dança. vamos dizer assim que todas as outras, elas são de uma certa forma emprestada para o mundo. Vamos dizer assim, o cara, ele é um construtor, tá Só bom? a música que não. Ele não constrói uma casa só, ou um templo. Ele não constrói só o Sim. templo para a igreja. Ele constrói para a igreja evangélica, para a católica, ele constrói Mas é para uma fogo, pessoa né? física, uma pessoa jurídica, ele constrói para todo mundo. Entre todas os outros talentos. Mas o músico ficou um estigma assim. Não, esse talento você recebeu ser de Deus, separado, é tá. só de Deus. Então, mas é complicado porque, assim, as outras profissões são muito importantes, né? Todas as profissões são importantes, a gente precisa, né? Só que a música, eu acho que tem essa questão de pegar no pé do músico, né? Porque a música, ela influencia um comportamento, ela trabalha muito nessa questão. Eu sei que pode até parecer ser meio estranho, vou falar, mas eu vou citar um exemplo só para entender, mas não é bem isso, assim. Mas é como se fosse assim, ela pode te dar aquela influência de decisão sobre algo. Então, a música em si, ela tem essa questão de biológica, né? Eu posso dizer, de influenciar o seu comportamento, o seu pensamento, em várias áreas da sua vida. Então, eu acho que há vou pegar no pé do músico, porque não é simplesmente eu vou construir uma mesa e qualquer pessoa pode usar. Entende? Então, eu acho que tem essa questão do sacerdócio na música, de tipo assim, eu vou pregar a palavra através da música, porque eu sei que quando alguém ouvir, ela vai refletir sobre aquilo, entendeu? Aquilo pode mudar o curso da vida dela. Então eu acho que é por isso que tem essa preocupação, entendeu? Do músico, aonde que ele vai exercer esse talento, esse dom, né, que ele tem. E aquilo, eu sou totalmente a favor do músico e qualquer outra profissão, o cristão está inserido na cultura, desde que ele não coloque à venda os valores dele, entendeu? É mais nesse sentido. Tem aquela passagem lá que... E vai chegar uma hora, desculpa te Não, cortar, pode falar. vai chegar uma hora, a gente tenta sempre manter uma vida em equilíbrio, e a Bíblia ensina a gente buscar o equilíbrio na vida, em todas as áreas. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. E vai chegar uma hora que você vai entrar numa crise entre a sua vontade e a vontade de Deus. Entendeu? Isso eu tô falando em todas as áreas, tá? Da nossa vida. Vai chegar esse momento. Então, não dá pra eu romantizar o evangelho e dizer assim, tá tudo bem você fazer o que você quiser, entendeu? Ou eu fazer o que eu quero. Vai chegar um momento que a gente vai ter que renunciar, entendeu? E é aí que pega, né? Porque muitas pessoas ficam, mas essa oportunidade é muito incrível. Eu tive oportunidade, gente, também na área da música, mas eu vi que se eu seguisse, e foi batata, assim. Quando eu falei não, passou pouco tempo. A pessoa se rebelou de um jeito. Eu falei, gente, a pessoa se eu tivesse feito aliança com essa pessoa, Jesus amado, eu tava ferrado. Então, aí entra essa questão. Por que é importante a gente ter um relacionamento com Deus? Ele vai te direcionar. Ele vai te guiar para o lugar certo. Entendeu? E a Bíblia também vai dizer que um justo, ele não vai mendigar o pão. Então, aquele que confia em Deus de verdade, sempre vai abrir uma porta, cara. Então, a gente não precisa implorar, para certas pessoas ou circunstâncias pra gente tocar, pra gente cantar, entendeu? Porque tem cantor também que implora, né, por oportunidade. Não Sim. me chama, e não sei o quê. Deixa que Deus te apresenta, ponto. Claro, você vai fazer sua parte. Você vai estudar, você vai dar o seu melhor, você vai se esforçar, né?
Deus, eu tô aqui, eu tô disponível. Entende? Então tem isso. Vai ter um momento que a gente vai precisar escolher. Eu tive muitos momentos assim, que eu tive que escolher. Nossa, Bruna, mas você podia ser, sei lá, modelo, você poderia ser cantora em tal lugar, você poderia fazer isso, eu poderia fazer um monte de coisa, entendeu? Mas é a minha vida e são as minhas escolhas. E eu falei, eu quero Jesus e eu quero o que ele tem pra mim. Se for preciso eu ir pelo caminho mais longo, eu prefiro ir pelo caminho um pouco mais longo, mas fazer o que é certo. Me esforçar, porque eu também não sou perfeita, né? Mas me esforçar para ir pelo caminho certo, do que buscar aí alguns atalhos até conseguir a fama, até conseguir realmente uma visibilidade. Mas vou chegar lá na frente, vai chegar uma hora que minhas pernas vão ser quebradas. E aí? Vamos dizer assim, para quem se considera cristão, talvez a pessoa tenha que fazer uma autoanálise, né? Se ela tá preparada para aquele tipo de ambiente, para exercer aquela profissão É muito daquela difícil, forma. exato. Porque, poderia ter uma interpretação também, assim, baseada na Bíblia, que assim, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Então, teoricamente, a pessoa pode falar assim, se eu sou a luz do mundo, onde eu chegar, se aquele lugar é de trevas, então eu sou a luz. Aquele lugar, eu cheguei e eu vou iluminar. Então, teoricamente, aquela pessoa ela poderia dar um bom testemunho e ela poderia Então, mas até ajudar pessoas Mas o que a Bíblia vai dizer? Fugir de toda aparência do mal. Mas aí Jesus, por exemplo, E aí? não entrou também nesses ambientes para resgatar essas pessoas? Mas aí você disse por tudo. Ele entrou pra resgatar. É, Entendeu? não, mas se Então, você é a mas a luz do gente, mundo como também. filho de Deus, não tem esse poder também de entrar? Por exemplo, você cantaria num carnaval? Cara, eu não cantaria músicas de carnaval, Sim, mas você cantaria? Você se entraria num trio elétrico se e Deus me e mandasse cantasse pra um trio louvor? Igual elétrico- aquela mulher que falou de Jesus agora. Isso, é tipo, sobre isso que a gente tá falando, entendeu? Inclusive, eu tive um... gente, eu sou muita garota dos sonhos, né? Eu tive um sonho esses dias mesmo, que eu entrava em um determinado lugar e eu achava totalmente estranho aquele lugar. Eu falava, Jesus, o que que eu tô fazendo aqui? O que é isso? E aí Deus falava comigo no sonho. Se eu te mandar para lugares improváveis que você nem imagina, você vai? E no sonho eu falava, nossa, mas aqui? Ele falou, aqui. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que é a importância do relacionamento com Deus. Não é sobre você fazer o que estão fazendo. Entendeu? São os seus valores com Deus. E também isso não acontece só na música, no dia a dia Em mesmo. todas as profissões. Você vai no restaurante, como que você trata o garçom? Entendeu? Alguém, sei lá, fechou você no trânsito. Eu sei que é difícil, né? eu sou Como é que cristão, você- passou alguém na minha Não é só frente. eu vai se esqueço de ferrar. muitas coisas. Entendeu? Ou alguém tá se Motoqueiro, né? destacando mais que você. Como que você reage com essa questão da inveja? Então, são vários pontos que o Senhor vai nos moldando, vai aparando, entende? Então, assim, o meu posicionamento eu sou cristã, eu acredito nos valores de Deus. Então, onde eu estiver, essa luz ela tem que brilhar. Só que, assim, a Bíblia diz, pra gente fugir de toda a aparência do mal, tem lugares que não é bom. Você tem que se preservar. É bom se preservar, porque se for assim, gente, a gente vai... Meu Deus do céu, não vou nem falar aqui os exemplos, né? Eu vou entrar em qualquer lugar, vou entrar, entendeu? Então, assim, existe a questão do equilíbrio, tudo que é bom, Sim. tudo, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. Ô, Bruno, é o seguinte, você sempre recebe uns sonhos aí, né, de Deus, seja de Eita, música, de um monte de aleluia. coisa. E você tem os seus sonhos pessoais também, né? Na sua Tenho. carreira musical, enfim. Tenho. E um dos sonhos que eu e o Bruno quer saber, e todo mundo que tá assistindo também, é sobre aquele que tá no Kiss. Se ela faria algumas coisas aí na música. Bora fazer essa brincadeira preparou com um ela? quadro aqui. Bora se lá. você ai, faria que um medo. feat com esses artistas pré-selecionados. Ai, meu Deus, eu tô sentindo um cheiro de polêmica. Ih, acho que A não. polêmica é se você faz e o motivo, se não faz e o motivo. Tá vendo? Olha só, bora lá então. Vamos lá, faria um feat com esse artista? Ah, com Gabriela certeza. Rocha, com certeza? Ela Faria. é uma inspiração pra você? Ela é, com certeza. Nossa, eu sigo ela há bastante tempo. Embora a gente tenha quase a mesma idade, né? Ela tem 30, eu tenho 29. Mas é uma bênção. Aí vai que vem o convite, né? Essa é de Guarulhos, né? Se não me engano. Ela é de Guarulhos? Eu acho que é. Caraca.
Eu não sei de onde que ela é, Então assim. é aqui do lado, é só pular aqui no podcast. Não. Agora ela não mora mais aqui, não. Mas, bem, eu faria, com certeza. Tem que ver se ela faria comigo também, né? Gabi, mas pelo amor de Deus, vai hein? chegar a hora, né? Benção. Cassiane. Gente, eu preciso responder, Puxa um 500 graus aí, vai. entendeu? Nossa, Pra quem nasceu na Assembleia... Deixa eu ver se não tem uma sanfona aqui. meu Deus. Aquela base pentecostal, sabe? Com certeza, ixi. A 500... Putz, nem vou falar nada. 500 graus, o Já Clayton Farley. Nossa, eu faria com certeza como uma assembleana raiz aqui. Como que é essa música 500 graus mesmo? É uma nuvem diferente Ah, é. agora. Verdade. Acho que a galera quer saber se você canta uma música pentecostal. Deixa ela dar uma palhinha, pô. Não, mas não é essa não, né? Pode ser. Não, Só um nossa. pedacinho. Então você toca. Não, eu tenho... Deixa eu ver. Nossa, eu lembrava uns corinhos antigos. Nossa, é isso mesmo. É o acorde menor, Quer gente. puxar aí pro lado? Puxa aí. Leva o microfone um pouquinho pro lado. Então deixa o menino rodar. Deixa ela cantar essa música aí, só um pedacinho, pô. A Cassiane vai ficar feliz. Ela vai ver isso aí. Puxa um pouquinho Já pro seu lado aí. começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos indo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aí na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Aí no meio o povo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Eu acho que ele é assembleano, hein? Isso é tudo improviso, Olha, eu hein? nunca fui da Assembleia, mas eu era de uma igreja muito parecida, Então assim, né? tá dentro, tá dentro. Qual que é o Faria. próximo feat aí? Isso é tudo improviso. Benção. Rapaz, cantora preparada. Ah, tem. Aline Barros. Com certeza. Faria. Faria um feat com ela. Benção. É o clássico Aline Barros, gente. Cresceu escutando. Uma das cantoras que eu cresci escutando foi ela. Mas tem, Qual música tem você outras. mais gosta dela? Tem alguma preferida? Ó, atual. Ah, uma é antiga essa, mas eu gosto muito. É aquela. Não me clamou naquele dia em que a dor chegou, Caraca. invadiu seu peito. Eu não É bem lembro, não. antiga, tá? Eu não Mas é lembro pra dessa. dizer que eu sou fã mesmo, né? É, pô, você lembrou uma Por que... É o lado B, né? Eu conheço a Aline Barros e nunca... Se clamares, vitórias tens se a mim Ó, clamares. já foram duas, hein? Enfim, faria, com certeza. É isso. Aí, Aline, eu lembrei de uma música antiga, hein? Então, Estila, gente, eu amo a Estila. Inclusive, eu tenho um livro autografado dela. Ah, é? Você É. foi no show? Não, na verdade, o marido dela, o meu esposo trabalha na mecânica junto com o pai dele e ele levou o carro lá. E ele levou o carro lá e meu marido conversando com ele e tudo. Inclusive, nossa, ele é uma bênção. Deus até usou ele pra falar com o meu marido. Pastor Olha também, né? que história, É né? só levar o carro pra arrumar e recebe uma profecia. Eita, foi bem isso que aconteceu. Vou colar lá, hein? E aí ela deu um livro pra ele me dar, né, obviamente. E aí ela autografou, foi muito legal. Legal. Eu faria com certeza, gente. Eu conheço muita música da Istila, meu Deus. E seu timbre é um pouquinho parecido com o dela, eu achei. Já teve gente que falou isso. Mas ela é uma das cantoras que eu cresci. Ela é uma escutando. referência É também. uma referência. Então talvez seja por isso, né? Legal. É isso, ela pra muitos, né? Ah, a rainha do gospel. A rainha do gospel. E aí, faria o feat com ela? Faria, com certeza. Eu faria, inclusive, do Marcas da Dor. Marcas da Dor. É uma letra bem complexa, mas é bem bonita. Parando um pouquinho. Bom, a gente passou alguns artistas aí de atuais pra Mais antigos, mais né? antigos. Oh, mas a Shirley, ela não era bonita assim, não, hein? Venhamos e convenhamos. Vamos ser Ai, cancelados vocês já. são péssimos, hein? Ó, caiu eu caiu conheci- o programa. Essa parte o Shirley. produtor aqui Não, vai... Quem falar da Chile Cortar. tá Não, eu conhecia os discos da Shirley, ela com aqueles cabelão fuá, né? Mas é hoje eu porque conheço. era a moda antiga, gente. É verdade. Eu tava vendo foto dos meus parentes antigamente aí, era tudo com Não, mas cabelo eu assim. conheço o maquiador dela, o Álvaro. Alô, Álvaro. Tamo junto. O cara deu um Benção. talento nela. Não, show de bola. Que esse faria. vídeo nunca chegue até ela. Não, Se pode viralizar, chegar. você já era.
Kleber Lucas. Ai, meu Deus! E eu aí? sabia que havia uma coisa estranha. Não, mas por que é estranho, pô? Tem que ter. Não, eu não faria. Atualmente faria? eu não faria. Se fosse antigamente, talvez. Mas por quê? Porque, assim, ele carrega um propósito totalmente diferente do que eu acredito hoje, né? E eu acho que pra você fazer um feat com uma pessoa, às vezes você não conhece ela 100%, né? Mas você compartilha de propósitos e valores em comum, certo? Então, é autodidata ver que algumas coisas que ele fala aí na mídia meio que não rola, gente. Grande Kleber Lucas. Mas ele canta muito, né? Eu não posso tirar. E ele tem músicas boas, E né? as músicas dele são boas, então eu não vou tirar esse mérito, tá? Eu só. Atualmente Não, eu não mas faria. Mas quem sabe no futuro. Eu dependendo... compartilho também de algumas coisas. Tem coisas que ele fala que eu acho que então. extrapolam um pouquinho. Exato, então tem isso. Então, Tipo, aquela encrenca da música Alvo Mais Que a Neve. Putz, isso daí é tipo... Cara, vamos dizer assim, eu não quero ser polêmico, mas Já sendo um pouquinho... O cara que fez a música Alvo Mais Que a Neve, Eu acho era que ele um não tava cara nem que tava imaginando. pensando assim, não, vou fazer essa música só pra brancos. Tipo, Mas tem um fazendo texto uma na Bíblia, né? referência. Não sei, né? Não, meu marido não- sabe o texto. não gente. querendo entrar em polêmica, já entrei, mas tem coisas assim que... Um beijo, ultrapassa, né? pastor. Beijo. Isso, tem que ser assim. Next. Thales. Faria. É o pressão. Faria, com É certeza. acima da média. Então, eu teria que chegar a esse nível primeiro, né? Vamos começar por aí. Thales, eu tô ainda abaixo, mas me chama que aí... Brincadeira, mas eu faria assim. Thales Mas- é benção também, cara. Mas dizem que ele realmente é acima da média. Não foi uma fala Mas ele é, aleatória, né? gente. Ele é bênção, sim. Ele compõe muito, ele canta muito, ele toca Ó, muito. pelo menos E que eu tem uma já, unção de Deus, o que né? eu já Então, ouvi, ele paga certinho os músicos, paga um cachê digno, Isso ele já é acima é da acima média. da média. Tá vendo? Aí o pessoal fica julgando o cara por quê, né? É. Tá todo mundo errado. Eli Soares. Eli Nossa, Soares. gente. Eu tenho um lado que, assim, poucas pessoas sabem que são dois gêneros que eu curto muito, assim. Eu só não canto muito, mas E quais são? é o groove e o rock. Amo. Falou, rock. Sou roqueira nata, Sério? assim. O que gosto você demais. escuta de Um rock? rock gospel, né, O gente? AC/DC, né, Já Varão? você tem. AC/DC termina com cristão, né? Ser de Vou cristão. falar um leve aqui, que eu gosto de uma banda internacional que eu sou fã. Meu Deus, amo demais a Skillet. Nossa. Gosto. Gosto pra caramba. E, Eli Soares é bênção, ele canta demais. E você se sente preparada? Se surgisse um convite agora, Eli Soares, você... Meu querido, se eu não tiver preparada, eu me preparo em um dia. Mas que eu faço, eu faço. Corajosa, hein? Porque... Adoro desafios, gente. Adoro. Leonardo. O Leonardo canta muito, assim. Mas atualmente também não faria, porque... Eu nem sei se ele tá cantando, né? Mas eu nem sei. Eu acho que ele agora... Não acompanho, faz muito tempo que eu não ele tá acompanho com o um trabalho dele. problema, né? Nas cordas vocais lá. Não sei, paresia, alguma coisa assim. Não sei qual é o nome. Mas assim, até mesmo. Eu acho que doença. ele canta muito, mas mesmo na época que ele era do gospel, eu não escutava, não consumia muito o estilo de música dele, né? Então eu não sei se casaria. Mas aí ele virar que ele canta, acho que com a Laura. Não, mas acho que ele ainda é do gospel, né? Ele não saiu. Ele é do gospel ainda? Não. Eu não sei, eu não. Ah, pô, ele sempre É. foi do gospel. Sempre foi, né? Ele Então. não mudou, Não sei, atualmente eu não. Eu acho que eu não faria, não, porque eu não sei se combinaria também muito. Sim, e são sim. visões bem diferentes. Acho que acabou. Acabou, Leonardo foi o último. Passei no teste, Aí, ó. misericórdia. Não tem tanta polêmica, foi preparado aqui com carinho, for- né? Se eu for cancelada, tá, gente? A culpa é de Não você. tem nada de cancelado, não. Ô, Bruna, mas fala um pouquinho aí das suas agendas, o que você tem preparado aí pro seu futuro na carreira? Os próximos passos Os na próximos música, passos. nos discos. Os próximos passos, a gente tá preparando um single, né? Mas aí esse single... Autoral. Não, não é autoral. É uma versão, né? Mas tá quase que autoral, porque eu meio que mudei Você tudo. que faz a assim. versão. Eu que fiz essa versão. Tá. E tá bem legal, mas o estilo é bem na pegada de rock. Bem diferente. Eu falei assim, Thiago... Ele falou, mas... Thiago é seu produtor. É, Como é o sobrenome dele? Thiago Thiago Arruda. Thiago já é pra espantar O os melhor males. produtor do Brasil, Ziu. Ô, Bruna, a gente passou... Bom, você vai falar, eu acabei interrompendo, né? Mas a gente passou aí a lista de alguns cantores que eu acho que eu não terminei a pergunta, né? Meu Deus, Que tem é- mais cantor? Não tem mais. Mas a gente passou aí uma lista com cantores mais antigos, mais atuais. Aham. É, o
que você prefere, a música atual ou as músicas de antigamente? Em relação a letras, harmonias, a mensagem em si? Porque eu vi que você é uma pessoa bem espiritual, né? No sentido de se preocupar com a qualidade das letras, a mensagem. Como que você vê o cenário musical atual e o que difere pro cenário de antigamente? Olha, eu sou uma pessoa que gosto de música. Mas quando eu vou escutar uma música, eu gosto de música bíblica. Então, assim, se a música ela é antiga e ela é bíblica, legal. Se a música é atual e ela é bíblica, legal também. Você não ouve música secular? Já ouvi, já Nem pra pegar Tirando referência. os rocks. Não, para efeito de estudo, porque às vezes, por exemplo, vou estudar algum melisma, né, ou alguma coisa, às vezes eu pego, né, mas não é habitual, não é tão habitual, mas antes eu consumia muito, né, só que eu senti, assim, isso é algo específico comigo, tá, não tô dizendo que Não, é errado, Sim. é aquilo que eu falo para vocês, a gente tem que saber escolher a música sendo boa ou ruim, né, a gente costuma dizer, então... A música ruim, pra mim, é quando ela vai contra os valores cristãos. Agora, se é uma música que tem uma mensagem boa, eu não vejo por que não escutar. Mas como a música, pra mim, é muito essa questão de alimento espiritual também, então eu gosto de consumir mais nesse ramo aí cristão e tudo mais, né? Mas quando é pra estudar e precisa de alguma referência, hoje a gente tem muita referência no gospel, graças a Deus, né? Mas antigamente não tinha muito, né? Sim, graças a Deus veio Eli Soares, esses caras assim, Hoje né? você tem muita Revolucionando. opção. Você tem muita opção para estudar técnicas sem precisar sair ou escutar, um secular, digamos assim. Mas, se for necessário, tem uma cantora... eu acho que ela é gospel também, mas ela canta outros segmentos que eu sou muito fã. É a Tori Kelly. Né? Sim. Então, Nossa, às tem uma vezes eu música dela que escuto é muito músicas bonita. dela, assim, para estudar mesmo, para poder entender o que ela tá fazendo ali de técnica e tudo mais. Então, eu curto muito, assim, demais. Sou fãzaça. Nossa, já pensou um feat com a Tori Kelly, gente? Eu ia morrer. Meu Deus. Eu também sou fã dela. Mas você tava morrer. falando da sua agenda, né? Eu acabei voltando. Não, mas a agenda é ao assunto. basicamente os próximos passos aí que a gente tá trabalhando. A gente tem 2 projetos aí. O primeiro é esse single. E a gente tem muito, assim, vontade de trabalhar com músicas antigas também. Trazer um repertório de músicas antigas. Hinos da harpa. Hinos Pô, da harpa é hinos da legal, harpa, hein? nossa, músicas A gente da tem harpa essa- são atemporais, né? E eu gosto muito de reharmonizar músicas. Eu gosto muito de fazer isso. De sentar e pensar em arranjos diferentes. Você sabe, né? O Diogo Eu sabe gosto. bem reharmonizar. Então, eu gosto pra caramba de sair do óbvio. Eu Sim. gosto. Eu gosto de me desafiar, né? Às vezes o Thiago manda umas músicas assim. E na hora, às vezes, teve música que ele mandou pra mim que na hora eu olhei assim e falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu falei assim, eu vou conseguir fazer isso. E aí eu peguei, estudei pra caramba, assim. Desafios, né? E eu consegui fazer. Eu falei, vai ter que sair aqui. Vai sair o belt, vai sair o melisma na força do ódio, mas vai sair. Então vamos fazer uma da harpa. Se eu não souber, o Diogo vai saber. O que você canta da harpa? Bora fazer pra finalizar. Pra finalizar, legal. Mas antes de fazer essa, você tem alguma agenda pra cumprir algum dia desse? Tipo, de igreja, algum show, alguma coisa assim? Pra show- galera que quer te acompanhar. Tá, show por enquanto, eu ainda não tenho nenhuma agenda para show, mas tem algumas igrejas que eu vou estar, né? Sábado agora eu vou estar numa vigília que é direcionada para mulheres. E essas informações de endereço, tudo, eu sempre tô colocando no meu Instagram. Tem Então, até o galera, contato também pra te contratar, pra cantar na igreja. tá tudo no meu Instagram, gente. Então Vão sigam lá, ela, gente. Repete o arroba, por favor. @cbrunalopes com Z, tá? Então, bora lá, É isso. que vocês vão me acompanhar nessas agendas e vai ser bênção. É isso, Bruna. Antes de você fazer essa última música, nem sei que música vocês Também vão não fazer. sei, a Bruna quer... vamos- Mas antes Deixa eu disso, lembrar de cor, né? eu quero agradecer a sua presença aqui, ao seu esposo também. E o Brunão, o podcast aí, todo mundo que estiver assistindo. Gratidão, gente. É isso, pessoal. Gratiluz. Esse foi Depois, só quando o fecha nosso a câmera, primeiro ai, meu episódio, né? Deus. E esse foi só o nosso primeiro episódio, Ah, que e vai só um vir muito detalhe. mais. E só um detalhe. Esse episódio tem que ser bênção, gente, porque quando eu cheguei aqui, Já é duas benção. coisas já aconteceram. Primeiro foi uma barata me perseguindo ali na porta do Bruno. eu vi uma gritaria, eu pensei que era um Então, cachorro eu que tive apareceu. que correr, sabe lá pra onde? Sabão na frente, E eu passando fiquei- assim, caído no chão, passando pra não escorregar, né? Exatamente, eu fiquei presa no banheiro. É.
E o marido quase arrancou a porta lá pra derrubar. O importante é tirar de lá. Você vai no banheiro, dá uma vergonha. Acho que ele ficou mais desesperado do que a Bruna. Tipo, eu vou salvar minha mulher. Essa foi boa. Esse é o maridão. Aí, ó, meu salvador, glórias. E aí, Deus faz abençoe. alguma da harpa? Não sei, Nossa. alma batida, não sei. Não, vamos no Rude Cruz. Rude Cruz. Qual tom? Vamos ver se... Faz em sol, acho que em sol rola. Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Isso eu lembro agora. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tô aqui. Tô tentando ir pra lá, não tá indo. Eu quis ir pra lá e que o microfone não deixou. Nossa, bom demais, hein? Benção. É isso. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio. E fiquem ligados aí no nosso Instagram que vai vir muito mais. No TikTok, no Instagram, no YouTube. O episódio vai ser disponibilizado na íntegra. E hoje foi essa participação maravilhosa da Bruna Lopes com esse parceiro aqui, Diogo Ville, monstro sagrado. Obrigada, gente, Deus pela abençoe. oportunidade, Bruno, é Diogo, né? Diogo. Deus abençoe vocês e que esse podcast venha crescer mais e mais. Amém. E vocês venham trazer grandes artistas aí. Vai ser bênção. É isso. Amém. Abraços. Rapaz. Agora você tremeu na base, hein? Pra Nossa. fazer o de cruz agora. Caraca, eu tava aqui todo travado.